paz a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Estamos no capítulo 13, aonde inicia a viagem missionária de Paulo, que ele sai ali da igreja de Antioquia, né? A igreja chamada como igreja missionária. E ele sai dali juntamente com Barnabé e com João Marcos e começa a sua viagem. E quando ele inicia, ele já tem um encontro ali em Chipre, né? Ele começa por Chipre, continuando a sua viagem, ele tem o seu primeiro encontro ali com um procônsul, um oficial lá do governo romano, chamado Sérgio Paulo, que ele começa a pregar para esse Sérgio Paulo. Só que esse Sérgio Paulo, ele tem um guru, um Elima, que chamava Elimas, o mágico, né? Ele era um mágico e tal, provavelmente dava algumas orientações lá para esse Sérgio Paulo, então estava sempre por perto, e por ser um homem talvez de posse, talvez esse Elimas tivesse algum benefício financeiro também de estar próximo desse homem. Então, quando Paulo chega e começa a pregar o evangelho, e Sérgio Paulo começa a se interessar pelo evangelho, Elimas se incomoda e Paulo manda uma sentença para aquele Elimas, até dizendo que ele ficaria cego porque ele estava atrapalhando a divulgação do evangelho para aquela vida, né? Então fala que ele inclusive chama Elimas de filho do diabo, né? Fala que você é cheio de todo engano, então você, por causa dessa sua perversão, você vai ficar cego e vai ser guiado pela mão. Mostrando ali, né, também através dessa atitude, que às vezes a gente fala, nossa, mas que atitude radical de Paulo, né? A gente tem que pensar o contexto, irmãos. Elimas era um mágico, então a sua força, a sua fama, a sua popularidade se dava por causa do poder que ele exercia. Então, era necessário que Paulo mostrasse, principalmente para esse Sérgio Paulo, que era praticamente um seguidor desse Elimas, né? Era praticamente um refém, né, desse Elimas, e que o poder de Deus era maior do que esse poder que ele estava manifestando. Então, quando ele viu aquela cena, o próprio Sérgio Paulo veio a se converter ao Senhor, porque realmente ele percebeu que o poder de Deus estava acima daquilo que ele conhecia, que estava conhecendo através daquele mágico. Continuando, Paulo e Barnabé vai para Antioquia da Pisídia, e ali em Antioquia da Pisídia eles normalmente procuravam uma sinagoga para se reunir, né? Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre sinagoga, vamos até mostrar uma foto, não é agora, mas na Antioquia da Pisídia eles sempre procuravam na cidade que eles iam uma sinagoga para que pudessem pregar, e nessa sinagoga eles foram convidados para trazer uma palavra, né? Os irmãos ali, os judeus, né, perguntaram se eles tinham alguma palavra de consolação para a igreja, e Paulo toma a palavra e a partir dali anuncia Cristo para aquela comunidade ali na Antioquia da Pisídia, porque sempre, como nós já vemos falando e reforçando, a mensagem central dos apóstolos, e essa tem que ser a mensagem central em todos os tempos, inclusive a nossa, sempre era anunciar a Cristo crucificado, Salvador, que ressuscitou. E houve também ali muita conversão, e nessa pregação de Paulo muitos ali se converteram, e nós percebemos que havia uma conversão, mas não houve. Então eu gostaria que os irmãos guardassem essa informação, que depois nós vamos explicar por que esse reforço, né? Nas pregações de Paulo haviam as conversões, mas não havia manifestação que houve em Atos, que houve em Samaria, que houve na casa de Cornélio, e também lá no capítulo 19, nos discípulos ali que só conheciam o batismo de João, que nós vamos, quando chegarmos no capítulo 19, nós vamos reforçar que havia agora conversões, mas aquela manifestação extraordinária que havia ali com relação à manifestação do Espírito Santo, aquilo já não se repetia a partir das mensagens, nas mensagens de Paulo. Bom, aí no capítulo 14, Paulo vai para a cidade de Icônio, e ali ele cura também, juntamente com Barnabé, eles pregam a palavra, curam um paralítico, e a coisa se tornou tão forte ali na cidade, né, tão impactante na cidade, que acabou que os moradores daquela cidade, inclusive os sacerdotes, começaram a querer idolatrar a Paulo, chamando Paulo de Zeus, né, que era um deus da mitologia grega, né, o líder lá do panteão de deuses da mitologia grega, mas que
no panteão romano é chamado de Júpiter, né? É o mesmo Deus. Então começaram a chamar Barnabé de Zeus, né? E Paulo, que provavelmente porque é aquele que falava mais, né, que era o pregador, começava a chamar de Hermes, que Hermes, na mitologia grega, era considerado aquele que interpretava a mensagem dos deuses do Olimpo para os homens, né? E daí também, inclusive, vem a palavra hermenêutica, que é a interpretação dos textos, né? Então, essa palavra hermenêutica vem a raiz dela está nesse deus grego, que é o Hermes, que era o responsável dentro da mitologia grega em fazer a interpretação para os homens daquilo que os deuses estavam falando. E o Mercúrio, né, que é o deus similar dentro do panteão romano, que é a mesma coisa. O Mercúrio é o mesmo, equivale ao Hermes da mitologia grega, assim como o Júpiter equivale a Zeus o Júpiter, que era da mitologia romana, equivale a Zeus da mitologia grega. E foi dado o nome de Hermes para Paulo. Aí, apesar de todo esse milagre, eles queriam até fazer sacrifício para Paulo, eles rasgam a roupa, falaram: nós somos homens como vocês, isso que aconteceu não é graças ao nosso poder. Nós percebemos que os apóstolos tinham todo o cuidado de não trazer o poder para eles, de não trazer a atenção para eles. A atenção sempre era voltada para Cristo. As coisas eram feitas através deles, mas quando eles percebiam que havia algum tipo de movimento para trazer para eles a atenção, eles já automaticamente desviavam aquela atenção para Cristo Jesus. E mesmo após esse episódio da cura desse paralítico e toda a movimentação na cidade, judeus foram ali para aquela cidade de Icônio e incitaram a população e eles mesmos a apedrejarem a Paulo, e acabou até que eles foram apedrejar, e Paulo quase que morre ali nesse momento aí de perseguição. E lá no versículo 23, Paulo e Barnabé saem da cidade, vão para as igrejas que eles já haviam passado e já começam a iniciar a organização das igrejas, estabelecendo a liderança, presbíteros e tal nas igrejas, para que as igrejas começassem a andar já dentro de uma organização. Lá no capítulo 15 do livro de Atos, né? O ministério de Paulo já estava se tornando muito conhecido, e alguns judeus que provavelmente eram fariseus, eles já estavam começando a fazer aquela mistura da graça do nosso Senhor Jesus com alguns aspectos da lei. Então lá em Atos capítulo 15, versículo 1, está dito assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. O livro de Atos é um livro de transição. Então a revelação estava começando a se estabelecer, a se fundamentar, certo? E por estar nesse período de transição, alguns ainda não estavam entendendo realmente o conteúdo, a essência do Evangelho. Então alguns desses irmãos começaram a achar que não, só a salvação, só crer em Cristo Jesus não é suficiente. Vocês precisam guardar algumas normas da lei, vocês precisam guardar alguns aspectos da lei. E entre esses aspectos estava a circuncisão e provavelmente a guarda do sábado e tudo mais. Mas aqui está citando a circuncisão. E sem a circuncisão, que era uma operação, né, que era feita no menino judeu ao 8º dia, ali na sua glande, né? Então isso era um efeito que representa no Novo Testamento como a limpeza da carne, né, o despojar da carne. Então eles queriam estabelecer esse ritual externo nos crentes gentios para que eles pudessem ser salvos, como fosse um pré-requisito ou uma condição ou uma adição ao Evangelho para que a pessoa pudesse ser salva. E isso foi muito, muito rebatido, né? Inclusive Paulo nesse concílio, nesse primeiro concílio aqui da igreja de Atos capítulo 15, ele repete toda aquela história que houve lá na casa de Cornélio, mostrando que os gentios agora não eram considerados incomum ou imundos diante de Deus, que eles também estavam sendo recebidos no reino de Deus, por tudo aquilo que ele viu ali, a forma como Deus tratou na vida dos gentios. Então Pedro repete o episódio que houve na casa de Cornélio, e Paulo também e Barnabé estavam nessa reunião, porque
Era eles que estavam sendo responsáveis pela expansão do evangelho, principalmente entre os gentios, sem qualquer tipo de preconceito, e isso estava incomodando os irmãos cristãos que ainda que tinham se convertido, mas ainda estava ligado ao judaísmo. Então, principalmente por causa de Paulo e Barnabé, é que esse concílio aconteceu. Então Paulo também dá o seu testemunho, mostrando como Deus estava operando na vida dele através, na vida dos gentios, nas igrejas gentílicas, e com isso foi chegando a um acordo entre os irmãos que os gentios agora também tinham acesso à fé, assim como qualquer judeu. Mas apesar do testemunho de Pedro, apesar do testemunho de Paulo, nós vemos um fato importante dentro desse concílio, dessa reunião, que apesar do testemunho de Pedro ter sido um testemunho forte, as evidências foram muito fortes que Deus estava entre os gentios, as evidências eram muito fortes que Deus estava entre os gentios através do testemunho de Paulo. Tiago teve uma participação importante nesse concílio, porque ele trouxe à luz, ele trouxe à baila dentro daquele concílio, que apesar do testemunho de Pedro e apesar do testemunho de Paulo e Barnabé, existia um testemunho nas escrituras do Velho Testamento que os gentios seriam aceitos por Deus. Já existia uma promessa, e isso também foi muito importante para fundamentar a aceitação dos gentios agora na comunidade do Senhor ou no reino de Deus. Aí então nós vamos ler lá em Atos capítulo 15, versículo 15 e 16, que foi a palavra de Tiago para reforçar que agora os gentios têm acesso à graça também. E com isso são as palavras de Tiago, né? E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as ruínas e tornarei a levantá-las, para que o restante, 17, para que o restante das pessoas busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre quais é invocado o meu nome. Então Tiago faz essa citação das escrituras do Velho Testamento, comprovando que os gentios agora são aceitos na comunidade do Senhor ou no reino de Deus. E no versículo 22 nós percebemos que a igreja estava se fortalecendo na questão da liderança, né? A importância da liderança nas igrejas, porque hoje existe uma coisa que acha que a igreja não precisa ter líder, todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Realmente todo mundo é irmão, todo mundo é igual, todos somos servos, mas dentro da comunidade existem aqueles que Deus estabelece para supervisionar, para cuidar. Deus dá funções. O fato de você ter uma função dentro do reino de Deus não o torna melhor do que os outros irmãos, mas o torna responsável por aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E a igreja já desde o início, na igreja primitiva, já tinha seus apóstolos, tinha seus presbíteros, e todos esses irmãos, eles decidiam a direção de Deus iam percebendo qual era a direção de Deus para o seu reino, né? Então isso a gente pode ver muito claramente lá no versículo 22. E depois desse concílio, irmãos, de Jerusalém, esse primeiro concílio, que é considerado o primeiro concílio, ficou estabelecido algumas coisas. Por quê? Foi necessário estabelecer algumas regras, porque hoje nós temos a nossa comunidade gentílica aqui no Brasil. Você não vai ter nenhum tipo de choque com nenhum tipo de judeu, mas lá as coisas estavam muito misturadas. Então existiam muitos gentios convertidos e muitos judeus convertidos, e todos congregando no mesmo lugar, na mesma comunidade, e os gentios com as suas práticas, com a sua cultura, e muitas coisas precisavam ser corrigidas, e os judeus também com suas práticas e suas culturas, e muitas coisas a partir de agora, né, na nova aliança, ia ter que ser abandonada. Mas existiam algumas coisas que foram estabelecidas pelos judeus, por esse concílio, para que houvesse uma tolerância entre gentios e judeus, tá? Isso está escrito lá no capítulo 15 e 29, nós vamos ler 15 e 29 de Atos. Então foram algumas recomendações que foi dada pelos apóstolos para que os judeus cumprissem, para que os gentios cumprissem, para que pudesse haver uma comunhão com maior tolerância entre esses dois grupos que estavam muito próximos nesse primeiro momento da história da igreja. Então lá no versículo, vamos ler o 28 e 29 do capítulo 15 de Atos, que diz assim:
porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além desses preceitos necessários, encargo imposto para os gentios, né? Então, o que ficou combinado nesse concílio? Que vos abstenhais de alimentos sacrificados a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então, depois daquela reunião, para que houvesse uma harmonia entre uma boa convivência, melhor dizendo, entre judeus e gentios, então foi estabelecido esses 4 pontos, né? Que se abster de alguns alimentos sacrificados a ídolos, isso está mais ligado à idolatria, aquele ídolo que está sendo sacrificado, aquele alimento, a carne sufocada, animal estrangulado e as questões de imoralidades sexuais, que era muito comum entre os gentios, não era entre os judeus, mas era entre os gentios. Mas esse estabelecimento, irmãos, são temporários. A parte de idolatria, ela é definitiva, e a parte da imoralidade sexual também, isso é para todos nós, para todos os tempos e todas as épocas. Mas a restrição alimentar era temporária. Porque a questão de comer sangue e comida sufocada para o judeu era um escândalo muito grande. Então os apóstolos falaram: olha, se vocês puderem se abster dessas coisas, principalmente quando tiver um judeu perto, né? Era bom para que não criasse um escândalo. Era uma questão de tolerância, né? E agora a questão da idolatria e a questão da imoralidade, sim, isso para sempre. A gente consegue perceber claramente isso na carta de Paulo orientando para que os irmãos não caiam na idolatria e também não caia na questão da imoralidade. Mas a questão alimentar era uma questão temporária, porque muitos irmãos hoje, até hoje, tem muitos irmãos em muitas comunidades que acham que é pecado comer sangue, por exemplo, um chouriço, um fígado mal passado, então um frango ao molho pardo, que é feito no sangue do próprio frango, comer um sarapatel. Tem irmãos que se escandalizam, porque a Bíblia fala que não deve comer sangue, nem carne sufocada, que é o caso do frango ao molho pardo, que você sufoca a galinha lá. Se você não gosta, é uma coisa, agora achar que é pecado é outra, tá? Então tem alguns irmãos em algumas comunidades que abominam isso daí, dizendo que isso aí foi uma orientação lá de Atos, né? Isso foi depois já da descida do Espírito Santo, quer dizer, então faz parte da nova aliança e deve ser praticado até hoje. Porém, como nós sabemos, Atos é um livro histórico, não é doutrinário, existem doutrinas, mas tudo tem que ser avaliado por causa que é um período transitório. Então, essas 2 ordens, principalmente na questão alimentar, é uma questão transitória, até porque Jesus, em Marcos, capítulo 7, versículo 19, deixa eu dar uma corrida, talvez não apareça na tela, mas só para os irmãos saberem, quando Jesus estava falando, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, lá no livro de Marcos, Jesus faz uma conclusão, né? No capítulo 19. Então as pessoas falam: vocês comem sem lavar as mãos. Então qual era o problema? Não era uma questão de higiene, lavar a mão porque era higiênico. Hoje, lavar as mãos antes de comer, lavar o rosto, então é muito certo dentro da questão sanitária, mas eles não faziam isso por uma questão de higiene. Eles faziam faziam essa prática por uma questão de pecado. Eles achavam que se não lavasse a mão, então a comunhão deles com Deus estava comprometida. Quer dizer, Deus estaria se afastando de uma pessoa que estava cerimonialmente impura ou tivesse com a mão suja e comendo dessa maneira. Aí Jesus fala: não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E vamos ver o que é que está no 7:19 de Marcos. Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago. Ou seja, o alimento que você come não vai para o seu coração, não tem nada a ver com a sua comunhão. Aqui coração não é o órgão físico, né? O coração seria a mente, as emoções, os sentimentos. Quer dizer, o que você come não vai afetar suas emoções, seu sentimento, a sua vontade, mas vai afetar o teu corpo, né? E porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclama puro
todos os alimentos. Então Jesus falou: olha, o que você come vai para o seu estômago e é eliminado. Então, tendo Jesus dito isso, ele tornou puro todos os alimentos. Então hoje você está livre para comer aquilo que você quer. Se você não gosta de alguma coisa, por exemplo, morcego, né? Está lá na lei que não pode comer morcego. Eu não vou comer morcego mesmo que fosse aprovado. Como eu também não vou comer gafanhoto nem grilo, que é aprovado pela lei que você pode comer gafanhoto, que é com melzinho e tal. Eu também não vou comer porque eu não gosto. Mas não que seja essencialmente pecado. É lógico que alguns alimentos podem te fazer mal para o seu corpo, podem trazer algum tipo de patologia também. Nós, como somos templo do Espírito Santo e precisamos do nosso corpo físico para servir melhor ao Senhor, nós também temos que ter esse cuidado, mas não que isso se torne um pecado ou não. É mais uma questão de cuidado com o seu físico, é uma questão de você estar honrando aquilo que o Senhor te deu, que é o nosso corpo. Então, passando essas questões, aí lá no versículo 36... tem aquela página negra, né, do livro de Atos, alguns irmãos chamam assim, né, que foi a separação de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, mas que depois, pela misericórdia de Deus, eles se acertaram lá na frente, tanto Paulo com Barnabé, com certeza, como Paulo com João Marcos, né, porque eles se separaram, porque João Marcos tinha voltado da primeira viagem, depois ele quis ir numa outra viagem, Paulo não se incomodou com essa situação, não permitiu que ele fosse, e acabou Paulo e Barnabé se separando. Um foi para um lado, outro foi para o outro, mas depois lá na frente, graças a Deus, eles voltaram a se encontrar e se perdoaram, e isso está registrado nas Escrituras também. Bom, indo para o capítulo 16, nós entramos na segunda viagem missionária de Paulo. E nessa segunda viagem missionária, Paulo leva consigo a Timóteo, né, uma vez que ele não foi com João Marcos, não foi com Barnabé, ele pega consigo Timóteo e circuncida Timóteo. Então Paulo, que está sempre batendo contra a circuncisão, aqui ele circuncida Timóteo. Então cria uma dúvida: mas por que Paulo, que falou que não precisava circuncidar mais, brigou lá no capítulo 15 com os irmãos que estavam falando que além que sem a circuncisão não era sem circuncidar a pessoa não seria salva, que era necessária a circuncisão para que uma pessoa tivesse uma salvação completa. E agora ele circuncida Timóteo, porque a mãe de Timóteo, irmãos, ela era judia, o pai era grego e ela era judia. E Timóteo não foi circuncidado ao 8º dia. Então Paulo, por uma questão de prudência e por Timóteo ser considerado um judeu por causa da mãe, porque o judaísmo é muito mais ligado à mãe do que ao pai, então por ele ser um judeu por causa da mãe, que era judia, então Paulo, por sabedoria, achou melhor circuncidá-lo para que evitasse qualquer problema entre os judeus, para que Timóteo tivesse uma entrada melhor entre os judeus, pelo fato dele ser considerado um judeu dentro da comunidade. Mas isso não aconteceu no caso de Tito. Tito, por exemplo, era grego, os irmãos começaram a exigir que Tito fosse circuncidado. Nós podemos ver isso lá em Gálatas 2:3, mas Paulo não circuncidou a Tito porque Tito era grego. E no caso de Timóteo foi por uma questão de ele ter um acesso melhor entre os judeus, para que não criasse um escândalo desnecessário entre os judeus, pelo fato de Timóteo ser considerado para ele, dentro da comunidade de Israel, como um judeu por causa da sua mãe, apesar do seu pai ser grego. Então por isso a circuncisão de Timóteo. Aí no capítulo, nessa segunda viagem, lá no capítulo 16, Paulo está pensando em continuar pregando na Ásia, mas aí o Espírito Santo muda os planos, sopra de forma diferente e dirige Paulo para que ele fosse para a Macedônia. Foi quando ele teve aquela visão daquele homem dizendo: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. E a Macedônia nada mais é do que a parte já ocidental, vindo para a Europa e vindo aqui já para o nosso lado. O evangelho vindo para o ocidente, né? Então Paulo é enviado pelo Espírito Santo para estar pregando na Macedônia, na Europa. E a partir do versículo 11 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, então nós vamos perceber uma mudança de pronome. Até então Lucas, o escritor, né, de Atos, ele vem falando eles, e agora ele se inclui na história dizendo nós, né? Navegando 16:11, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então quando ele fala seguimos, quer dizer, ele já estava
incluso ali dentro daquela viagem, já estava participando juntamente com Paulo e com os demais cooperadores. Então, dentro dessa mudança do Espírito, quando Paulo é enviado para Macedônia, teve alguns fatos que aconteceram dentro da cidade de Filipos, né? Que para onde ele foi enviado, que nós gostaríamos de destacar, que está no capítulo 16, que na cidade de Filipo foi onde houve a conversão de Lídia, né? Lídia se converte com toda a sua família, que era aquela mulher judia que estava ali reunida, que se reunia com as mulheres em oração. Paulo vai, prega a palavra para ela e para aquelas mulheres que se reuniam lá naquele lugar de oração. Ela se converte, leva Paulo para sua casa e tal, trata bem de Paulo naquele período que ele ficou ali. Paulo é preso ali, fica onde ele fica preso ali e se dá a conversão do carcereiro, também onde Paulo e Silas cantam na prisão, e acaba havendo a conversão daquele carcereiro e toda a sua família. É nessa mesma cidade de Filipo que Paulo também cura aquela moça que tinha liberta aquela moça que tinha aquele espírito de adivinhação, e por causa disso ele é preso, né? Ele ficou na prisão, onde depois do louvor que ele estava fazendo com Silas, a prisão é aberta e o carcereiro se converte, mas ele ficou preso, apanhou, né? Também muito. E depois que no dia seguinte eles foram tentar libertar Paulo, e Paulo faz jus da sua cidadania, porque Paulo, ele, apesar de ser judeu, ele nasceu numa cidade chamada Tarso, que quem nascia naquela cidade, ele acabava recebendo a cidadania romana, e essa cidadania romana foi muito importante para Paulo, que dava livre acesso para ele para todos os lugares, e ele tinha também alguns privilégios, né? O fato de ele ser um cidadão romano, ele só podia ser julgado por Roma, isso que fizeram com ele era ilegal, ele não podia ser apanhar, sofrer nenhum tipo de punição sem antes passar por um julgamento, e ali eles chicotearam Paulo, judiaram de Paulo, e tudo isso estava fora da lei. Então Paulo, quando falou que tinha cidadania romana, eles tremeram, pediram para Paulo ser solto rapidinho. Paulo falou: não, vem aqui, vocês mesmos me soltar, porque vocês me prenderam de forma pública, agora quer me soltar escondido, então vocês vão vir aqui. Então os magistrados foram até lá, pediram desculpa para Paulo e o soltaram. E a partir dali, no capítulo 17, Paulo vai para Tessalônica, né? Continuando na sua segunda viagem missionária, ele vai para Tessalônica, e ali em Tessalônica ele sempre procura, os irmãos leem no livro de Atos, sempre vai estar procurando as sinagogas. Então a gente vai estar inclusive agora passando uma foto, né? Logicamente não da sinagoga do tempo de Paulo, né? Mas uma sinagoga do nosso tempo, não sei nem se não era a sinagoga do Brás, né? Então a gente vai mostrar uma foto interna e externa, só para os irmãos terem ideia de como é uma sinagoga, né? Que não é muito diferente dos nossos templos. Logicamente que eles têm lá os objetos deles, né? Dentro, que fazem parte da liturgia judaica, né? O candelabro, alguma coisa e tal. Então eles têm algumas coisas que lembram as suas tradições, mas não difere muito, a sinagoga não difere muito daquilo que nós temos hoje no nosso formato de culto. E onde surgiu a sinagoga? Como surgiu a sinagoga? Vamos abrir um parênteses aqui. A sinagoga, você não percebe esse nome no Velho Testamento, mas ela surgiu naquele período, talvez naquele período interbíblico que nós já estudamos, dos 400 anos ali do período intertestamentário, né? Aquele período de 400 anos, provavelmente a sinagoga começou a surgir ali, tá? Pelo menos ali o início, né? Talvez não com esse nome, mas o princípio, né? Começou ali. Por quê? Porque os judeus, quando eles foram levados para a Babilônia, então eles já não tinham mais templo, eles não tinham mais todos aqueles rituais, poder matar os animais e tal. Então, o que sobrou para um judeu? Já não tinha mais a sua pátria, já não tinha mais o templo, não podia ter os rituais, os sacerdotes já não podiam mais exercer suas funções, sobrou para eles a lei. Então eles começaram a guardar muito a lei, então dar muita importância àquilo que eles tinham de escritura na mão deles. Então daí surgem os fariseus, daí surge os escribas, então começa a surgir esse grupo de pessoas que interpretavam a Bíblia. Os saduceus também surgem nessa época, mas principalmente os fariseus e saduceus surgem nessa época
com a responsabilidade de serem guardiões da lei, né? E estarem não só interpretando, mas também cuidando da lei. E começa também a fazer as reuniões. Por que as reuniões? As reuniões para que pudesse ser exposta à lei e também explicada, ser exposta e interpretada, porque nem todo mundo tinha acesso à lei, nem todo mundo não, né? Era muito raro alguém ter um pergaminho. O pergaminho era uma coisa muito cara, muito rara, e nem todos tinham acesso e nem todos sabiam interpretar. Então, esse grupo, principalmente os fariseus, foram muito importantes para a divulgação da lei, da preservação e também da interpretação. E eles surgiram praticamente nesse período, e depois, talvez, com o crescimento de pessoas, aí criou-se a sinagoga, que era um templo, né? Era um prédio construído para que as reuniões fossem realizadas ali. Isso provavelmente aconteceu nesse período entre Malaquias, desses 400 anos. A gente fala entre Malaquias, mas talvez seja até um tempo mais remoto, né? Começou essas reuniões, e o pré-requisito para se montar uma sinagoga, quer dizer, dentro de uma cidade, para se ter uma sinagoga dentro de uma cidade, o que era necessário? Pelo menos 10 homens adultos, né? Provavelmente casados. Se houvesse 10 homens adultos e casados, então podia ser organizada uma sinagoga naquele lugar. Então isso começou a se expandir. Então Paulo aproveitava, logicamente, já esse ambiente que já estava pronto, e ali pregava o Evangelho, né? E ali pregava o Evangelho. Aí Paulo vai também pregar ali para os bereanos, né? Que eles eram irmãos judeus muito interessados, que apesar de Paulo estar pregando, eles também conferiam tudo que Paulo pregava para ver se as coisas eram assim. E ainda no capítulo 17, Paulo ruma para Atenas, né? A capital, a grande capital do saber, né? Em Atenas. E ali em Atenas, ali na Grécia, né? Eles tinham muitos cultos, um alto nível de idolatria, né? É dito assim, logicamente de uma forma exagerada, né? Que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que ou um ídolo em Atenas, ou um Deus em Atenas, do que uma pessoa. Então, tal era o número de ídolos que eram feitos para cada divindade, para cada situação. Existia um ídolo. Então tinha Deus da chuva, Deus do sol, Deus da doença, Deus para tudo que se imaginar, Deus do sonho, para tudo que se imaginasse existia um Deus estabelecido para aquilo. E não contente com isso, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. É dito, né, que esse Deus desconhecido era o mais terrível de todos. Eles imaginavam que esse Deus, ele era o mais terrível de todos. Por quê? Porque esse Deus era o Deus que ia cobrir, não seria na verdade o mais terrível de todos. Por que foi feito esse altar ao Deus desconhecido? Melhor, corrigindo. Porque se imaginava que, quer dizer, apesar de terem tantos deuses, aproximadamente 30 mil deuses tinha lá, que eles tinham já construído, né? Que eles adoravam, cada um adorava o seu. Eles fizeram um altar ao Deus desconhecido, porque por acaso se tivesse algum Deus que não tivesse sido lembrado, para que esse Deus não viesse a ficar enciumado e trouxesse algum tipo de desgraça, algum tipo de maldição, então deixaram esse altar para aqueles deuses que possivelmente eles não conhecessem e não tivesse sido lembrado. Então Paulo, vendo tudo aquilo, percebendo toda a superstição daqueles homens, falou: olha, me parece que vocês são muito religiosos, supersticiosos, e fizeram até um altar a um Deus que é desconhecido, e é exatamente sobre esse Deus que eu quero falar para você. Então Paulo, na sua sabedoria, pegou aquele gancho e anunciou que esse Deus desconhecido era o Deus criador, o Deus amoroso, o Deus poderoso, inclusive é o Deus que se encarnou em Cristo Jesus e que ressuscitou para trazer salvação a todos os homens. Então aí Paulo aproveitou esse gancho do Deus desconhecido e pregou o Evangelho ali em Atenas. E Paulo só estava ali de passagem, viu, irmão? Ele não estava nem ali, ele estava ali esperando os irmãos. Aí quando ele viu aquilo, ele acabou pregando também. Então Paulo não parava também. Aí saindo dali, indo para o capítulo 18, Paulo ele vai para Coríntios, né? E aqui também eu gostaria de fazer uma observação, né? Um destaque, que dentro da cultura judaica, a mulher, irmãos, ela não era muito valorizada, tá? Ela não era valorizada, a mulher, dentro principalmente da cultura judaica. Quer dizer, não era muito lembrada, a mulher
ficava ali como fosse um ser de segunda classe. E nós percebemos que já no livro de Atos, as mulheres são muito citadas e algumas até com certo destaque, né? Então, as irmãs que quiserem conferir isso, né? Lá em Atos 8:2 é citado lá em Samaria, quando houve o batismo, quando Felipe estava batizando os irmãos ali, então é citado que ele batizava tanto homens como mulheres. Então, antes isso jamais seria citado. Os homens foram batizados, mas ali foi citado que foi batizado os homens, foi batizado as mulheres. É citado no capítulo 9:36 de Atos a questão de Dorcas. Dorcas foi dado um destaque a ela, que era uma mulher. No capítulo 16, versículo 12, é destacada a Lídia, que era uma mulher vendedora, empreendedora. Ela vendia púrpura, né? Vendia tecidos, né? Então era uma mulher que também foi destacada. Tem uma irmã também que se converteu, chamada Dâmaris, com certeza talvez fosse da alta sociedade, está no capítulo 17:34. E Priscila, que era esposa de Áquila, que além de ser destacada, ela também ajudou o seu marido a orientar Apolo para dar um melhor entendimento a Apolo sobre o caminho do Senhor. E Apolo, irmãos, ele era um homem que vinha de Alexandria, né? Que era no Egito, né? Ele vinha do Egito, era um judeu. Porém, ele era um homem muito culto, né? Muito instruído, talvez tanto nas questões seculares, né? No entendimento secular, como também nas Escrituras. A Bíblia chama ele de varão poderoso no mundo das Escrituras. Era um homem muito profundo, porém ele não tinha um conhecimento pleno ainda do Evangelho, da graça de Deus, né? Então ele talvez tinha um bom conhecimento do Velho Testamento, da Velha Aliança, até o batismo de João, ele conhecia bem, mas dali para frente ele ainda como se aguardasse o Messias, né? Então Áquila e Priscila foi muito importante para trazer para eles, dar para ele a conclusão, aquilo que faltava, a peça que faltava para que ele fosse um homem pleno no Evangelho. Daí ele acabou sendo também um homem muito importante ali, como um cooperador de Paulo ali naquele primeiro momento. Então é dito, inclusive, até há quem defenda que foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus. É um dos candidatos ao livro de Hebreus, né? O Apolo. Então, para mostrar assim o conhecimento que ele tinha. Bom, indo para o capítulo já 19, irmãos, o capítulo 19 já começa a terceira viagem missionária de Paulo, né? Ali em Éfeso. E nessa caminhada, Paulo, já no capítulo 1, né, no capítulo 19, versículo 1, Paulo ele já se depara com os discípulos. Os discípulos também que tinham essa mesma limitação que Apolo. Eles tinham sido batizados no batismo de João, mas eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, da vinda, do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, lá no capítulo 19, versículo 2, é Paulo perguntando para esses discípulos, né? Vamos ler a partir do versículo 1, né? Atos capítulo 19, versículo 1, que diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou alguns discípulos. E eles indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Então esse é um texto que nos choca, né? Como que essas pessoas estavam seguindo o Senhor, eram discípulos, com certeza estavam pregando, estavam gastando as suas vidas e nem sabiam que existia o Espírito Santo. Exatamente aquela questão. Nós estamos falando ainda dentro de um período de transição. Então muitas coisas estavam acontecendo. Assim como Apolo tinha um conhecimento ainda limitado, esses também tinham conhecimento limitado, mas aquilo que eles tinham, aquilo que eles conheciam, eles estavam sendo fiéis. Aquilo que a Bíblia fala: sede fiel no pouco. Às vezes você pode não ter toda uma revelação, mas se você é fiel na revelação que você tem, com certeza o Senhor vai acrescentar. E Paulo, falando com esses discípulos, né, falou assim: mas em que batismo vocês foram batizados? Aí eles falaram: nós somos batizados no batismo de João. Aí volta aquela questão, aí Paulo batiza eles em nome de Jesus, né, que é aquilo que nós já tratamos lá atrás, de ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser em nome de Jesus. Então o livro de Atos fala muito sobre isso.
Eles foram batizados em nome de Jesus, o que não tem nenhum problema de quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois Paulo impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e profetizar. Então agora eu queria juntar alguns textos, irmãos, e dar uma explicação melhor. Porque aqui está a questão, aqui está a grande questão do livro de Atos. Porque lá em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas, as pessoas entendem o que eles estão falando, glorificam a Deus, profetizam. No capítulo 8 de Samaria, isso não parece que houve uma manifestação, mas não se sabe o que aconteceu, mas com certeza, talvez falaram em línguas, profetizaram ali. No capítulo de Atos, os discípulos, na casa de Cornélio, enquanto Paulo estava falando, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, profetizar, glorificar a Deus. E aqui nesse caso dos jovens, aqui, do capítulo 19, tanto eles falavam em línguas como eles profetizavam. Então, como que a gente entende isso? Então, olhando assim, de forma muito superficial, dá a impressão assim, não, a pessoa se converte primeiro e depois ela tem uma outra experiência. Primeiro ela tem a conversão, ela recebe a Cristo e tudo mais, mas depois ele recebe uma segunda bênção, que é justamente o batismo no Espírito Santo, como aconteceu nesses 4 eventos. Então, se a gente lê esses textos de forma isolada, você vai chegar nessa conclusão. Primeiro você se converte e depois você recebe o derramamento do Espírito Santo, a unção do Espírito, ou segunda bênção, o termo que você preferir. Mas só que a gente percebe que na caminhada do livro de Atos, Paulo pregou em muitas sinagogas, falou com as pessoas se convertiam e não tinha manifestação nenhuma. Isso aconteceu na casa de Lídia, a Lídia se converteu, o carcereiro se converteu, e não existe que após a conversão dele, após eles serem cridos no Senhor Jesus, houve qualquer tipo de manifestação. Multidões pregaram, quando Paulo esteve ali em Icônio, curou aquele paralítico, eles se converteram, muitos daquela cidade se converteram, mas não houve manifestação. Então, o que significa ter a manifestação num lugar e ter em outro? Qual que é o padrão? Qual é o padrão? Esses fatos específicos onde aparece o fenômeno das línguas e da profecia, nesses casos específicos, eles estão indicando alguma coisa. No caso de Pentecostes é porque foi o fato histórico, o cumprimento da promessa. A promessa se cumpriu, começaram a falar línguas, profetizar, falavam em línguas que ninguém conhecia. Então era um fato histórico, isso precisava ficar muito claro, que o Espírito Santo estava ali, que o Espírito Santo realmente a promessa havia se cumprido. Depois isso acontece em Samaria. Por que acontece em Samaria? Porque o judeu não se dava com o samaritano. Então, como que podia criar uma comunhão de cristãos samaritanos com cristãos judeus, se eles ainda não tinham entendido que o evangelho era para todos? O Espírito Santo veio sobre eles, então agora eles não tinham o que dizer. Não, o Espírito Santo, Pedro impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, quer dizer, eles estão sendo aceitos por Deus, então nós temos que aceitá-lo também. Na casa de Cornélio era um gentil, o evangelho não tinha chegado ainda para o gentio de forma oficial. Muitos gentios já tinham conhecido e até criam no evangelho, mas de forma oficial foi a partir de Pedro. E por que o Espírito Santo teve que descer? Justamente para provar que agora os gentios também estavam sendo aceitos dentro do reino de Deus. Então a graça agora era para todos. Então a manifestação do Espírito nesses casos específicos tinha essa finalidade. E o caso aqui desses jovens, que poderia ter acontecido com Apolo, mas não aconteceu com esses jovens, é que existiam pessoas ali ainda que era um sinal que existiam pessoas que ainda tinham uma revelação do evangelho ainda limitada, que ainda precisava avançar. Então existiam muitas pessoas que ainda estavam com uma compreensão do evangelho, uma revelação do evangelho, que ainda não era uma revelação plena. Então esse jovem significa isso, mas isso não tem nada a ver com que se você creu, recebe o Espírito Santo e depois você precisa de uma segunda bênção. Isso nós podemos ver exatamente no discurso de Jesus no dia da grande festa, e quando ele fala assim, quem crê, todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê, vem a mim e beba. Vamos ler lá em João, para ficar mais claro. João capítulo 7, quando Jesus vai na grande festa, ele fala assim, e no último dia dessa festa, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, se alguém tem sede, deixai vir a mim
para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus lá no 37 diz assim: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Ou seja, se alguém crê em mim, venha a mim e se sacie. E no 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que seriam esses rios de água viva? Mas ele se referiu ao Espírito Santo, que mais tarde, após o Pentecoste no caso, receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o 39 nos diz que aquele que creu em Jesus recebe o Espírito Santo. Então, irmãos, não nos prendamos a manifestações posteriores. Você creu em Jesus, então o Espírito Santo está em você. Se você teve esta ou aquela manifestação, não significa que após a sua fé você vai receber algo diferente. Pode ser que para um ou para outro Deus dê um dom aqui, ou sinta uma manifestação diferente ali. Eu não estou aqui limitando o Espírito Santo, porque o vento sopra para onde ele quer. Ou que no dia da sua conversão você chorou que nem criança e ficou dias e dias chorando, ou que a sua conversão foi tão forte que você ficou 3 dias na sua casa sem comer e sem beber, de tanto que era a presença de Deus na sua vida, e de repente teve uma outra pessoa que nem lembra o dia que se converteu, mas sabe que é um crente, mas você ama o Senhor, mas você não tem a dimensão ou a percepção do dia que você se converteu. Então isso às vezes cria um conflito no nosso coração. Então qual é a regra? Qual é o padrão? É uma segunda bênção depois da conversão? Não, o padrão é: eu criei no Senhor Jesus de todo o meu coração, criei, então eu recebi o Espírito Santo. Houve uma manifestação extraordinária, especial? Não. Não, isso não significa que a sua fé foi inadequada. Não, mas quando eu me converti eu chorei muito, eu senti um arrepio e tal, um fogo no meu coração. Amém. Se Deus se aprove a Deus se manifestar dessa maneira assim com você, amém. Mas se para um outro não houve, não, sem problema. Então, porque há pessoas que nem se lembram do dia da sua conversão, porque nasceram num lar cristão e já entraram, já estão aí na caminhada do cristianismo e nunca tiveram uma experiência específica. E alguns que nasceram em lar cristão tiveram uma experiência posterior. Mas isso não. Mas a regra é: creu no Senhor Jesus, é salvo e recebe o Espírito Santo. Eu gostaria de deixar essa advertência ou essa recomendação aos irmãos, né? Esse ensino, e não se basear nesses fatos específicos para se estabelecer a doutrina que o Espírito Santo é recebido depois mesmo da conversão. Tá bom, irmão? Então esses textos é justamente para explicar isso aí. Tá bom, irmãos? Então nós vamos dar uma paradinha agora e vamos continuar na próxima aula. Espero que na próxima a gente termine o livro de Atos. Que Deus nos abençoe.